Entenda tudo sobre a realidade do inferno, a doutrina do inferno de forma cristalina e objetiva. Fica nesse vídeo. Se você quer compreender a razão, a circunstância, o motivo por que Deus criou o inferno, por que o inferno é real, é verdadeiro, então não passa esse vídeo aqui. Deus tem uma palavra para ti. Logo depois da vinheta. Nosso terceiro vídeo, e esse vídeo fala sobre objeções ao inferno. O que os incrédulos, como eles têm criticado a doutrina do inferno e têm questionado essa doutrina e feito perguntas e indagações críticas. A gente vai ver resposta para as objeções ao inferno. Estamos trazendo o terceiro vídeo da série A Realidade do Inferno, com o Dr. Norman Geisler, na Enciclopédia de Apologética. Não passe esse vídeo, você sabe que esse tipo de conteúdo você só encontra aqui, até mesmo porque muitos não pregam mais a respeito do céu ou do inferno, mas aqui você tem em primeira mão assuntos espirituais como essa doutrina do inferno. Vamos ver, objeções ao inferno. Os incrédulos têm feito muitas objeções à doutrina do inferno. O inferno é aniquilação. A Bíblia afirma claramente que há sofrimento consciente no inferno que causará choro e ranger de dentes. Mas será se o inferno é aniquilação? Veja Mateus capítulo 8, versículo 12. Pessoas aniquiladas não estão conscientes de qualquer sofrimento. A besta e o falso profeta no inferno estarão conscientes após 1000 anos de sofrimento. Você pode ver em Apocalipse 19, versículo 20 e o capítulo 20, versículo 10. Então, a possibilidade de aniquilação cai por terra. A aniquilação não seria um castigo, mas a libertação de todo o sofrimento. Jó parecia preferir a aniquilação ao sofrimento, como fala em Jó 3. Mas Deus não realizou esse desejo. Jesus fala de níveis de castigo em Mateus 5, versículo 22. Mas não pode haver níveis de inexistência, somente níveis de castigo. A aniquilação dos ímpios é contrária à natureza de Deus e à natureza dos humanos feita à sua imagem. E não é coerente com o Deus amoroso eliminar os que não fazem o que ele deseja. Se Deus aniquilasse os seres humanos, estaria atacando a si mesmo, a sua própria imagem, pois somos feitos à sua imagem, em Gênesis capítulo 1, versículo 27. E Deus é imortal. O fato de tais pessoas estarem sofrendo não justifica aniquilá-las, assim como um pai não deve matar o filho que está sofrendo. Até alguns ateus insistiram em que a aniquilação não deve ser desejada, mas que a liberdade consciente. Outra objeção: o inferno é temporal, não eterno. Uns dizem que ele é temporal e não eterno. Vamos ver. O inferno não pode ser apenas um aprisionamento longo. O inferno deve existir enquanto existir um Deus justo, contra o qual todo o inferno se opõe. Apesar de as palavras para sempre poderem significar um longo período de tempo, em alguns contextos, nesse contexto, são usadas para o céu, assim como para o inferno. Você vai ver isso em Mateus 25. Às vezes a forma enfática para todo o sempre é usada. Essa frase é usada para descrever o céu e o próprio Deus em si. Você vai ver isso em Apocalipse 14, versículo 11 e o capítulo de número 20, o versículo 5 que é o 10. E Deus não pode estar preso ao tempo, ele é eterno. A sugestão de que o sofrimento temporal levará ao arrependimento final é irreal. As pessoas no inferno estão rangendo os dentes, o que não indica uma disposição mais temente a Deus ou reformada, mas uma rebelião firme e insistente. Assim, depois de as pessoas estarem no inferno por algum tempo, haverá mais justificação para o castigo de Deus, não menos. Se o inferno tivesse
um efeito reformador sobre as pessoas, então Jesus não teria amaldiçoado os que o rejeitam e são enviados para o inferno. Você pode ver isso lá em Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 21 ao 24. Nenhum pecado seria imperdoável se as pessoas no inferno pudessem ser reformadas, como está em Mateus 12, versículo 31 ao 32. Da mesma forma, Jesus jamais diria a Judas que teria sido melhor se não tivesse nascido. Como pode um lugar destituído da graça restringente de Deus conseguir o que nenhum dos esforços de sua graça conseguiram na terra, ou seja, uma mudança de coração? Se o inferno pudesse reformar pecadores perversos, eles seriam salvos sem Cristo, que é o único meio de salvação. O sofrimento não tende a suavizar o coração duro, ele o endurece ainda mais. Você pode ver isso até na própria experiência de Faraó com Deus. A reincidência e a criminalidade persistente nas prisões modernas confirmam o argumento de Jonathan Edwards. Foi esse que acabamos de dar como resposta. A justiça de Deus exige o castigo eterno. A atrocidade de qualquer crime deve ser avaliada de acordo com o valor ou a dignidade da pessoa contra a qual foi cometido. Logo, o assassinato de um presidente ou do Papa é considerado mais atroz que o de um terrorista ou chefão da máfia. O pecado contra o Deus infinito é um pecado infinito, digno de castigo infinito, fala Jonathan Edwards. Por que então não reformar as pessoas? Por que o castigo eterno, então, nesse caso? Por que Deus não tenta reformar os pecadores? A resposta é que Deus tenta reformar as pessoas. O período da reforma é chamada de vida, tempo da graça. O período dele declarou o seguinte: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. 2 Pedro 3, versículo 9 e 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Mas depois do período da reforma veio o período da prestação de contas, está lá em Hebreus 9, versículo 27. O inferno é apenas para os irreparáveis e impenitentes, os despravados, como está em 2 Pedro 2, versículo 1 e 6. Não para os reformáveis. Se fossem reformáveis, ainda estariam vivos, pois Deus, na sua sabedoria e bondade, não permitiria que fosse para o inferno quem ele saberia que iria para o céu se lhe fosse dada a oportunidade. Como C.S. Lewis observou muito bem, a alma que deseja a alegria de maneira séria e constante não a perderá. Os que buscam, acham. Para quem bate, a porta será aberta, argumentou C.S. Lewis no Grande Abismo. Se Deus não pode forçar criaturas livres a serem reformadas, a reforma forçada é pior que castigo. É cruel e desumana. Pelo menos o castigo respeita a liberdade e a dignidade da pessoa. Como C.S. Lewis observa com perspicácia, ser curado contra a sua vontade é ser colocado no mesmo nível dos que não têm vontade própria. É ser classificado com bebês, imbecis e animais domésticos, disse C.S. Lewis. Os seres humanos não são objetos manipuláveis, são sujeitos respeitados porque são feitos à imagem de Deus. Os seres humanos devem ser punidos quando fazem o mal, porque são livres e sabem o que é errado. São pessoas são pessoas a serem castigadas, não pacientes a serem curados. Então surge a questão: a condenação por pecados temporais é exagerada? Um pecado momentâneo para um castigo eterno não é algo desproporcional? Castigar uma pessoa eternamente pelo que fez por um curto período de tempo na Terra parece, a princípio, um exagero. No entanto, o exame mais profundo revela que isso
não só é justo, mas necessário. Para começar, apenas o castigo eterno será suficiente para pecados contra um Deus eterno. Os pecados podem ser ou ter sido cometidos no tempo, mas são contra o eterno. Além disso, nenhum pecado pode ser tolerado enquanto Deus existir. Ele é eterno. Logo, o castigo pelo pecado também deve ser eterno. Além disso, a única alternativa ao castigo eterno, além disso, a única alternativa, melhor dizendo, ao castigo eterno é pior, ou seja, roubar dos seres humanos sua liberdade e dignidade, levando-os à força para o céu contra o seu desejo ou a sua própria vontade, que é contra o livre-arbítrio. Isso seria o inferno para algumas pessoas, já que eles não pertencem ao lugar onde todos amam e adoram a pessoa que eles mais querem evitar, que é Deus. A alternativa de Deus seria aniquilar a própria imagem em suas criaturas, mas isso seria um ataque contra si mesmo, pois somos feitos à sua imagem. Além disso, sem separação eterna não haveria céu. O mal é contagioso. Você vai ver isso em 1 Coríntios capítulo de número 5, versículo 6. E deve ser isolado. O mal deve ser isolado como uma praga mortal. Se não for cuidado, continuará a contaminar e corromper. Se Deus não separasse o trigo do joio, o joio sufocaria o trigo. A única maneira de preservar um lugar eterno de bem é separar eternamente dele todo o mal. A única maneira de ter um céu eterno é ter um inferno eterno. Finalmente, se o castigo temporal de Cristo é suficiente para nossos pecados eternamente, então não há razão para o sofrimento eterno não ser apropriado para nossos pecados temporais. Não é a duração da ação, mas o objeto que é importante. Cristo satisfez o Deus eterno pelo seu sofrimento temporal. E os incrédulos ofenderam ao Deus eterno pelos seus pecados temporais. Logo, o sofrimento temporal de Cristo se satisfaz ou satisfaz a Deus eternamente. Você vai ver isso em 1 João capítulo 2, versículo 1. E nossos pecados temporais ofendem a Deus eternamente. O inferno não tem valor redentor? Alguns argumentam. A objeção de que não há valor redentor na condenação das almas ao inferno pode-se responder que o inferno ele satisfaz a justiça de Deus e a glorifica ao mostrar quão grande e temível esse padrão é. A justiça vindicativa de Deus parecerá rígida, precisa, temível e terrível, e portanto gloriosa, fala Jonathan Edwards, mesmo que para alguns isso soe espantoso. Quanto mais horrível e temível o julgamento, mais reluzente o brilho da espada da justiça de Deus. E talvez alguns aleguem que isso seja desnecessário. Pois é, mas infelizmente existem pecados que aqui na terra não são julgados. Criminosos praticam crimes e somem, morrem de velho ou de uma outra maneira, mas que não seja a punição do seu erro. E muitos morrem também com sede de justiça e perguntam: cadê Deus? Só que o inferno são para pecados não resolvidos, crimes não punidos. O castigo terrível é compatível com a natureza de um Deus que inspira temor. Com uma demonstração majestosa de ira, Deus recebe de volta a majestade que lhe foi recusada. Aqueles que não dão glória a Deus de livre e espontânea vontade durante esta vida serão forçados a dar-lhe glória na próxima vida. Ou seja, de uma forma ou outra estarão glorificando a Deus, ou no seu amor, na bem-aventurança do céu, ou na perdição eterna, aonde a espada da justiça brilha. Todas as pessoas então são ativa ou passivamente úteis para Deus. No céu, os crentes louvarão ativamente sua misericórdia. No inferno, os incrédulos serão passivamente úteis ao trazer majestade à sua justiça, assim como uma árvore estéril é útil apenas para a lenha. Os desobedientes serão apenas combustível para um fogo eterno. Já que os incrédulos preferem ficar distante de Deus no tempo, por que não deveremos esperar que esse seja seu estado escolhido?
na eternidade. Por que muitos se espantam? É a escolha de cada um. O inferno é apenas uma ameaça, uns falam, não uma realidade. Alguns críticos acreditam que o inferno é apenas uma ameaça, que Deus não cumprirá tal castigo. Mas é blasfêmia afirmar que um Deus de verdade usa mentiras deliberadas para governar os seres humanos, ou seja, metendo medo. Ademais, isso significa que os que acham que o inferno é uma fraude são mais astutos que o próprio Deus por descobrir isso. Como diz Jonathan Edwards, como ele afirmou, ele supõe que foram muitos astutos porque descobriram que isso não é verdade. E assim, Deus não escolheu ou escondeu, melhor dizendo, seu plano o suficiente para impedir que esses homens tão perspicazes conseguissem discernir a trapaça e derrotar o plano. Infelizmente, os santos poderão ser felizes se uma pessoa querida estiver no inferno? Muitos argumentam assim. Como pode a pessoa ser feliz no céu sabendo que tem um amigo, um parente no inferno sofrendo? A pressuposição dessa questão é que somos mais misericordiosos que Deus. Deus está perfeitamente feliz no céu. Ele sabe que nem todos estarão lá, mas é infinitamente mais misericordioso que nós. Além disso, se não pudéssemos ser felizes no céu sabendo que alguém estava no inferno, nossa alegria não dependeria de nós, mas de outra pessoa. O inferno, todavia, não pode vetar o céu. Podemos ser felizes no céu da mesma forma que podemos ser felizes comendo e sabendo que outros estão morrendo de fome, desde que tenhamos tentado alimentá-los, mas eles recusaram a comida. Assim como podemos curar lembranças tristes aqui na terra, Deus também enxugará dos nossos olhos toda a lágrima, como está em Apocalipse. E isso ele fará lá no céu, Apocalipse 21, versículo 4. Jonathan Edwards observou que supor que a misericórdia de Deus não permite sofrimento no inferno é contrário aos fatos. Deus permite bastante sofrimento neste mundo. É um fato empírico que Deus e a dor das criaturas não são incompatíveis. Se a misericórdia de Deus não pode suportar o sofrimento eterno, então também não pode suportá-lo em quantidades menores. A misericórdia de Deus não é uma paixão ou emoção que excede de sua justiça. A misericórdia, interpretada dessa maneira, é um defeito em Deus. Ela o deixaria fraco, incoerente, incapaz de ser um juiz. As atitudes e os sentimentos dos santos no céu serão transformados e corresponderão mais ao de Deus. Logo, amaremos apenas o que Deus ama e odiaremos o que Ele odeia, já que Deus não fica infeliz ao pensar ouvir o inferno. Nós também não ficaremos, ainda que ali estiverem pessoas que amamos nesta vida. Jonathan Edwards dedicou um sermão a isso, intitulado O Fim dos Ímpios Contemplados pelo Justo. Na condensação que Gerstner ele fez desse sermão, diz o seguinte: não parecerá nem um pouco cruel da parte de Deus infligir sofrimento tão extremo a tais criaturas extremamente perversas. Outra questão: por que Deus criou pessoas destinadas ao inferno? Por que Deus não impediu isso? Vamos ver. Muitos fazem essas objeções. Por que Deus criou pessoas destinadas ao inferno? Alguns críticos do inferno argumentam que se Deus sabia que suas criaturas o rejeitariam e acabariam num lugar tão horrível como o inferno, por que Ele as criou? Não teria sido melhor que jamais tivessem existido do que existirem e irem para o inferno? É importante lembrar que a inexistência não pode ser considerada condição melhor que qualquer tipo de
de existência, já que a inexistência é nada. E afirmar que o nada pode ser melhor do que qualquer outra coisa é algo enorme, é um erro enorme. É um enorme erro, categórico. Para comparar as duas coisas, elas precisam ter algo em comum. Mas não há nada em comum entre inexistência e existência. Elas são diametralmente opostas. Uma pessoa pode sentir vontade de que uma vida de miséria seja simplesmente extinta, mas não pode pensar conscientemente que a inexistência seja um estado melhor que a existência. É verdade que Jesus disse que teria sido melhor se Judas não tivesse nascido, em Marcos 14, versículo 21. Mas essa é apenas uma expressão indicando a gravidade de seu pecado, não uma afirmação sobre a superioridade da inexistência sobre a existência. Numa condenação paralela dos fariseus, Jesus disse que Sodoma e Gomorra teria se arrependido se tivesse visto seus milagres, em Mateus 11, versículo 20 ao 24. Isso não significa que realmente teriam se arrependido, ou Deus certamente lhes teria mostrado esses milagres. Em 2 Pedro 3, versículo 9, trata-se apenas de uma forma de linguagem expressiva, indicando que seu pecado foi tão grande que haverá menos rigor, no versículo 24, no dia do julgamento para Sodoma que para eles. E também, só porque alguns perderão no jogo da vida, não significa que ele não deva ser jogado. Antes da final da Copa do Mundo começar, ambos os times sabem que um deles perderá, mas todos decidem jogar. Antes de cada motorista pegar a estrada cada dia, sabemos que pessoas serão mortas, mas decidimos dirigir. Pais sabem que ter filhos pode acabar em grande tragédia, tanto para sua prole quanto para eles mesmos. Mas o conhecimento prévio do mal não impede nossa vontade de permitir a possibilidade do bem. Por quê? Porque consideramos melhor jogar, arriscando a oportunidade de ganhar, que não tentar nada. É melhor perder na Copa do Mundo que não poder jogar em nenhum jogo ou não jogar nela. Do ponto de vista de Deus, é melhor amar o mundo todo, como está lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, e perder alguns dos seus habitantes que não amar ninguém. Mas as pessoas não conseguem evitar o pecado, alguns argumentam. As pessoas não conseguem evitar o pecado. A Bíblia diz que nascemos pecadores, Salmo 51, verso 5, e somos por natureza merecedores da ira, em Efésios 2, versículo 3. Se os pecadores não podem evitar o pecado, é justo mandá-los para o inferno por causa disso? Há pessoas que vão para o inferno porque nascem com uma tendência para pecar e decidem pecar. Nascem na estrada que leva ao inferno, mas também ignoram as advertências pelo caminho para evitar a destruição. Leia Lucas 13, versículo 3 e 2 Pedro 3, versículo 9. Apesar de os seres humanos pecarem porque são pecadores por natureza, sua natureza pecaminosa não os força a pecar. Como Agostinho dissera corretamente, nascemos com a propensão ao pecado e necessidade de morrer. Note que ele não disse que nascemos com a necessidade de pecar. Ele disse que nascemos com a necessidade de morrer. Apesar de o pecado ser inevitável, já que nascemos com uma tendência para ele, o pecado não é invencível. O último lugar para o qual os pecados estão destinados pode ser evitado. Tudo que a pessoa precisa fazer é arrepender-se. Lucas 13, versículo 3, Atos 17, versículo 30, 2 Pedro 3, versículo 9. Todos são responsáveis pela sua decisão de aceitar ou rejeitar a oferta de salvação feita por Deus em Jesus. E responsabilidade também implica a capacidade de responder, se não por nossas próprias forças ou pela graça de Deus. Todos que vão para o inferno poderiam tê-lo evitado se quisessem. Nenhum pagão em lugar nenhum está sem luz clara de Deus. Por isso,
a Bíblia fala em Romanos que são indesculpáveis. Romanos 1, versículo 19 e 20. Você pode ver também capítulo 2, versículo 12 e 15. Como Deus mandou o missionário a Cornélio em Atos 10, versículo 35, ele também proverá a mensagem de salvação para todos que a buscam, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ele fala lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Então esse é o nosso terceiro vídeo. Vamos para o nosso quarto vídeo. No próximo vídeo trazer sobre a razoabilidade do inferno, para a gente encerrar, e razões para rejeitar o inferno. Fique com Deus, compartilha, comenta, deixa teu like, segue a gente se não segue, e até a próxima. Deus abençoe.